Olá, pessoal, tudo bom? Segura o seu coração aí, que ele vai bater mais forte com essa versão diferente da nossa live. Hoje você vai conhecer alguém que comprou a nossa causa do zumbido com o coração, do meu jeito. E ele não é médico, não é nenhum profissional de saúde, não é um pesquisador, não é alguém que sofre com zumbido, porque, em geral, esses são os motivos para alguém comprar, entre aspas, a nossa causa. Vai ser um convidado completamente diferente do que vocês estão acostumados aqui comigo. Só que eu vou fazer um suspense também, apesar de eu ter soltado isso no story. Eu vou esperar ele chegar, enquanto isso eu vou cumprimentando vocês, porque apesar de eu fazer uma entrevista legal para vocês, eu também quero interagir bem aqui com vocês. Ai, que bom, ele já chegou. Deixa ele aí esperando um pouquinho que eu vou dar um oi aqui para Fernanda, nossa estrela. Tudo bem, querida? Mari Martins, olha, acabou de defender o doutorado, já tá aqui, que bom, fico contente. Andy C, Márcia Fogo Fono, que legal. Larissa Beane, entrevista, a jornalista que fez uma entrevista super legal sobre o nosso assunto, é outra, né, que comprou a causa aqui. Muito legal que vocês estejam aqui. Vilvia Simone, Vanderlei, vamos lá, Albertina, José Luiz, Sônia, tudo bem? Nice Bonetti, Nico Chavasco, Celibela. Boa tarde, enquanto vocês estão me cumprimentando e se cumprimentando entre si aí. Vanessa, querida, Gutierrez, mentorada. Ai, que delícia. Sociurde, saudades da senhora e de todos. Eu também, viu? Ai, custa no meu coração aqui ficar um domingo sem fazer, né? E domingo passado fiquei presa no aeroporto, né? Mas enfim, coisa de quem viaja bastante. Não dá nem pra ficar brava, porque coisas que acontecem, né? Cláudia Regina, Maria Lage, o Gregório que entrou aqui, os corações laranja, que delícia. Beatriz Albernaz, tá sumida, hein, moça? É isso aí. Nice Bonetti, Rogério Marques, Lili, Regine Vicente, Regina Lima, Lúcia Mariane, Elisângela. É isso aí. Saudades também, ó, aí, ó. Um domingo sem fazer, fica todo mundo com saudades. Que gostoso, né? Elaine Tardioli, sumida também. Heloísa, nunca falta você, né? Uma fofa. Rose Ramos, quem mais? Nelson Guimarães, Eliara Terezinha, Fernanda, já falei, Ricardo Garcia, Pati Kiss, Lili Beck, vamos que vamos. Vanessa Feliciano, olha, outra fono linda aí de morrer. Muito obrigada pelo convite, viu? A gente se encontra essa semana, né? Celise D'Amico, aluga-se um coração. Olha aqui, eu já tenho o meu, coisa linda, aluga-se um coração. Dr. Flávio Arantes, Físio Cristina, olha lá, quanto profissional de saúde hoje aqui, hein? Que bacana. E vamos que vamos então. Ó, deixa eu só ver aqui, ó, já rolou um monte de coisa aqui. Então vamos só pra gente investir nosso tempo de uma maneira bem gostosa. Eu quero... Quem que assistiu o nosso story aí que eu quero saber, hein? Quem que assistiu? Aliás, deixa eu marcar aqui, ó. Pera aí que eu... Tinnitus. Vamos botar aqui. Tinnitus. O filme. Deixa eu escrever. Já solto isso daqui. Já fixo o comentário. Para deixar para quem vai entrar. Fixar comentário. Prontinho. Então, gente, quem é o nosso convidado de hoje, mas a gente vai fazer algo com interação com vocês, é um cineasta que, assim, acidentalmente, bem entre aspas, acidentalmente, cruzou o meu caminho. A gente vai contar essa história para vocês. Que bom que vocês leram, que bom, que bom. Olha, saiu errado aqui, calma, deixa eu consertar. Calma aí, Gregório, calma aí. Peraí, pensa que é pouca coisa que a gente tem que fazer. Tinnitus, o filme, saiu o fono, o filme. Agora sim. Escreve, libera e fixa. Agora sim, vamos lá. Então, o nosso convidado é um cineasta que eu falei que acidentalmente cruzou o meu caminho, que a gente vai contar essa história, como é que a gente se conheceu. E dentro de um trabalho que ele ia fazer,
ele acabou se envolvendo. Eu falo que são coisas de coração laranja. O zumbido vai conquistando, né, algumas pessoas. O sofrimento que o zumbido gera vai conquistando algumas pessoas. E ele acabou se envolvendo com alguns pacientes que ele entrevistou e se motivando para fazer um filme longa-metragem chamado Tinnitus, que é zumbido em inglês. Então, com muito orgulho, muita honra por ele ter aceitado esse convite, eu vou chamar aqui o Gregório. E nós vamos juntos ver como a arte e a ciência puderam trabalhar em conjunto para fazer essa parte do zumbido ser divulgada a vocês. Bem-vindo, Gregório! Tudo bem aí com você? Tani, tudo bem? Obrigado pelo convite. É sempre muito bom falar com você. Ai, é super recíproco, viu? Super recíproco. Você sabe que eu tenho você muito no coração por ser uma pessoa que fez, acho que nosso trabalho dá um pulo de divulgação, né? Porque quer queira, quer não, é muito mais fácil fazer as pessoas se envolverem com um filme do que com pesquisa, com ciência, né? Com a chatice do zumbido, né? Enfim, então eu acho que todo mundo ganha mais quando o zumbido é divulgado, né? Ganha mais porque se conscientiza e conscientização não tem efeito colateral e conscientizando vê vários lados do problema e sofre menos. Assim é a minha mente em relação a isso, né? Então vamos conversar um pouquinho com o Gregório, gente, esse cineasta que abraçou a nossa causa aí. E vamos conversando, vamos contando aí um pouquinho dos bastidores para vocês, né? Gregório, você lembra como que a gente se conheceu? Vou contar o meu lado aqui, tá bom? Então, Tani, precisa Depois começar com o você teu lado, então. Gente, um dia estava eu já na rua, eu tinha estacionado meu carro lá no Hospital das Clínicas, estava caminhando, né, até o Hospital das Clínicas, toca meu celular e o Gregório se apresentando, né, pela primeira vez, que recebeu o meu contato de um outro médico, que era um cardiologista, né, para tentar conversar com alguns pacientes com perda auditiva na época, não era isso? Sim, sim. Bom, então levei o Gregório, achei muito inusitado. Eu falei: olha, eu tenho pacientes com perda de audição, mas em geral todos os meus têm zumbido, que é o carro-chefe do meu grupo de pesquisa, e convidei ele lá para ir entrevistar. E aí conta como é que rolou. Na época você estava envolvido com o curta-metragem Saltos, né? E eu quero muito ouvir você contar para todos nós como que foi aí, que sensações, emoções, o que que você sentiu com as pessoas que depois você usou nos saltos, no curta-metragem, e ficou com isso aí reverberando dentro de você para fazer o longa-metragem Tinnitus. Me conta como é que foram as suas impressões. E aí a gente vai interagindo com os nossos seguidores para ver quem deles tem sente do jeito que você sentiu. Pode ser? Claro. Bom, Tani, primeiro, sim, foi uma boa lembrança. Eu não lembro se quem fez a ponte foi o meu tio, que é um cardiologista. Quando você falou cardiologista, então talvez possa ter sido ele, ou talvez o clínico geral dos meus pais. Foi o Dr. Talvez. Lu. Foi o Dr. Lu. Tá. Então, não foi Pompilho. Então. Não, não foi o Pompilho, foi o Dr. Lu, que era meu colega de comitê de ética em pesquisa. E como eu era a única otorrino, ele deve ter falado: bom, vai lá com a única otorrino. Se a memória está falhando, faz muito tempo. Fazer filme assim, desde o comecinho, ele demora mesmo. Cinema é uma jornada, assim, desde a primeira ideia, porque normalmente a gente vai conversar com um especialista quando a gente tem um projeto muito avançado. Nesse caso, Tani, de novo eu queria te agradecer. Eu sempre agradeço nas entrevistas e quando eu estou apresentando o filme nos festivais. Eu acho que espero que pessoas de outros países tenham pegado o seu contato para conversar. Então a gente começou a conversar antes de escrever um longa. Eu fiz um curta-metragem em que estava relacionando o universo do salto ornamental com esse processo, talvez com esse zumbido, sem entender direito por quê. Talvez
relacionando que você precisa ter uma perfeição, uma concentração muito grande antes de saltar de uma plataforma de 10 metros, de encarar um trampolim. E eu tinha um instinto que talvez o zumbido incomodasse muito, que pudesse ser perturbador, né? Causar um acidente. Então eu fiz esse primeiro curtinha, foi meu segundo curta. O filme tinha viajado bem, ganhado prêmio, e eu sentia que... Eu falei, pô, mas espera aí, eu acho que não entendi direito nem quem é meu personagem, nem como é essa condição. Então fui conversar com você e me abri um outro universo, que é um universo invisível, um universo que eu não conhecia. Eu nunca tinha conversado com um paciente que realmente sofresse dessa condição. E foi muito interessante, Tani, porque foi muito diferente, e por isso eu te agradeço, porque eu comecei a escrever já, você me dividindo como que é essa condição de perda auditiva. Quando a gente assiste um filme, por exemplo, como você vai estudar a história de um músico que perdeu a audição. Então você imagina que ele está ficando surdo. Ele está ficando surdo, então você imagina que o som apagou. Ele está ouvindo no silêncio e você troca uma vida extremamente musical pela vida silenciosa. E a gente percebe que, na verdade, quando você está perdendo a audição, você está convivendo com ruído, você está interpretando errado os sons da realidade. Isso pode ser assustador para algumas pessoas. E essas primeiras conversas me marcaram muito. Eu lembro que eu assisti um encontro de pacientes com zumbido nas das clínicas que se organizavam, que além de ter esse encontro, tinha uma plateia muito grande de outros pacientes que não estavam participando daquela roda, mas estavam assistindo, e percebi quanto era um dilema, uma questão muito pessoal que provocava não só o estresse da perda auditiva e daquele barulho que é muito irritante para quem sofre, mas a questão da incompreensão das outras pessoas que estão convivendo com elas, né? Isso é uma coisa que eu sinto do outro lado, assim, depois de todo o processo de pesquisa, quando eu acabo o filme. Eu viajei bastante com ele, sempre tem alguém na plateia, ou sozinho, ou acompanhado da parceira, falando, olha, agora eu posso dividir o que eu sinto, né? E pessoas contando que relacionamentos acabaram porque as pessoas ao redor não conseguiam entender o que eles estavam vivendo, né? Ou mesmo falando, eu nunca vi a minha condição representada de uma maneira igual a desse filme, né? E então, Ô, Gregório, gente... só um pouquinho. Vamos perguntar aqui para as pessoas que têm zumbido, que estão nos assistindo, quem se sente dessa maneira que o Gregório percebeu nos pacientes com quem ele entrevistou? Se sente que não é compreendido ou acolhido pela família, né? Então não se... Porque o zumbido é uma coisa subjetiva, né? É diferente da pessoa mostrar que tem uma marca, uma cicatriz, 15 pontos, ou tem um roxo, ou tem não sei o que dá para ver, né? O zumbido é muito subjetivo, cada um tem o seu, e ele está longe de ser cultura popular. Então fica aí a pergunta para vocês. Quem sente que não tem apoio na família, nos amigos, para levar essa conversa adiante, para ser de fato acolhido? Enquanto isso, quando vocês vão respondendo, o Gregório, quando a gente conversa aqui, a gente vai na mesma sintonia, só que as pessoas demoram uns 30 segundos para receber a nossa fala, né? Tem um delay. Então, eles já estão respondendo aqui e eu vou dar uma atenção. Mas o que eu queria contar? Eu lembro que dentro dessa sua ideia para o curta-metragem, né? Primeiro para os saltos, eu lembro da cena que eu falei, putz, num curta-metragem, como que você... Foi um insight muito legal para mim, que não tenho muita noção de cinema, né? Só de assistir filme, mas você botou o rapaz, né? Primeiro, o rapaz em cima do trampolim, e tinha uma cena que ele já estava lá em cima, naquela coisa de concentração, como você fala, para pular da plataforma, e passou um avião lá, e daí a gente ouvia a cena do avião, e daí você repetia a cena sem barulho nenhum. Quer dizer, o avião passando só no visual, sem o auditivo, e lá no fundo tinha um pi representando o zumbido. Eu assisti aquilo e eu falei, yes! Porque num curta-metragem, eu falei, que lindo! Que lindo isso, né?
embora, né, você tenha feito um longa inteiro, mas só para mostrar para as pessoas, né, que foi, acho que super bem representado. Depois, se não me engano, ele ganhou o Festival de Mar del Plata, não foi isso? Foi isso, Foi foi isso. isso mesmo, né? Ele, ele foi exibido no maior festival de curta do mundo, que é Clermont-Ferrand. Depois ele foi para Locarno, ele ganhou o Festival de Mar del Plata. Ele é um filme que viajou muito, muito bem. Mas, Dani, o processo muda completamente depois que a gente começa a conversar, porque você realmente, aqui esse instinto, essa vontade de narrar essa história, você realmente me mostrou como a doença funciona, ou essa condição, não sei se é chamado de doença, né? E realmente como isso impacta os pacientes. E isso me ajudou muito a construir, não me ajudou, foi essencial para construir a história, essa narrativa. Depois, o Tinnitus, eu lembro que eu fui fazendo sessões, conversando com você em diferentes momentos do processo de realização do filme. Esse filme, ele demorou muito para escrever. Depois eu fui para a França escrever ele na residência do Festival de Cannes. E voltei, fui pesquisando outros assuntos que eu estava entendendo. O salto oramental também é complexo, né? E normalmente as pessoas, elas pensam muito... Desculpa, me deu soluço. Vou te dar um susto. Boa. E depois as pessoas perguntam, quando elas assistem o filme, falam, bom, o filme inteiro de som, mas quando o som do filme começou? Eu falo, olha, o som do filme começou nas conversas com a doutora Tani, que é especialista no tinnitus, e começou no roteiro já. Porque no roteiro eu já estava conversando com o meu desenhista de som, para a gente saber como é que a gente ia representar essa condição. E depois foi muito importante, porque em paralelo, como eu estava trabalhando com ele, você pôde conversar não só com ele, mas também com os meus atores, né? Então a gente pensou que esses diferentes personagens, né, eles estavam sofrendo dessa condição e que o tinnitus ele precisava ter uma frequência diferente para cada um, né? Porque são pessoas diferentes, com históricos diferentes, que começaram a ter sofrer essa condição de uma maneira diferente, então cada um sente de um jeito, né? Ele tem, inclusive, um personagem interpretado pelo Tony Pitanga, né? Que ele sofre de tinnitus depois que ele perde, né? A esposa dele, né? Que é uma esposa que eu acho que ele é apaixonado, assim, que é uma esposa ao longo de uma vida. E a gente tem a nossa protagonista, que é atleta de saúde mental, que está escondendo, o filme começa com ela escondendo aquela condição, né? Que existe. Eu acho que nem ela consegue entender como aquilo funciona no corpo dela. E ela despenca numa plataforma com o estádio lotado, o estádio barulhento, né? Ela começa a processar errado os sons da realidade, o hino nacional mesmo, ela já não sabe se a caixa está estourada ou se o que está estourado é o que está no tímpano dela. E depois ela tenta viver com essa condição de uma maneira medicada, né? Ela está tentando viver nessa condição daquela maneira, até sabendo que uma pessoa que sofre de tinnitus e que volta para a plataforma pode estar repetindo o acidente novamente, né? A gente não tem um processo de cura total, né? E essa personagem ela decide abandonar o tratamento, enfrentando as consequências disso, né? Enfim, foi muito interessante, Dani, o processo de criação do tinnitus, que eu lembro de muitos pacientes que você me colocou em contato. Eu lembro de histórias, eu lembro de uma história, claro, todos esses pacientes pedindo confidencialidade, né, mas pacientes que contavam sobre, de uma maneira muito clara, que algum estresse estava acontecendo muito forte na vida particular. E fala, bom, mas quando começou o tinnitus para você? Aí você fala, quando começou essa situação. Aí você fala, nossa, olha só, tá relacionado diretamente, né? E talvez para a gente que está escutando, né, esse paciente como ouvinte, fique claro essa relação, mas a pessoa que está sofrendo disso talvez não esteja, né? Então, eu acho muito curioso a questão dessa condição, ser uma condição que pode representar realmente um processo físico, mas também exacerbar uma questão emocional que talvez seja a grande condição da nossa relação como ser humano com o nosso corpo, né?
Deixa eu fazer uns ganchos aqui, porque você falou várias coisas aqui que me deram ideias para a gente puxar a conversa aqui com o pessoal, né? Primeiro, você falou, uma das coisas que você falou é essa questão que você percebeu, né? De riqueza, de diversidade, né? Sim. Então, muita gente que tem zumbido até hoje, Gregório, até depois de 29 anos de esforço que a gente faz, né? Até hoje acha que é tudo igual. Né? Uhum. Então, acha que o sofrimento é o mesmo, a condição é a mesma, o tratamento é o mesmo, e etc. Né? E você teve né, essa percepção que não é tudo igual. Mesmo que as pessoas estejam sofrendo, porque né, todo mundo sofre por um motivo ou por outro em momentos diferentes da vida, nem sempre é a causa, nem sempre o emocional é o vínculo real com o zumbido, embora na percepção do paciente seja isso. Porque como todo mundo está estressado, e olha que daquela época que a gente conversou para agora, com pós-pandemia, né, que se agravou muito né, a percepção de estresse, de ansiedade e depressão, muita gente chega para a gente no consultório e fala, não, o zumbido apareceu numa época de estresse. Perfeito, perfeito. A gente tem muito que considerar isso, né, do ponto de vista médico. Agora, Sim. não só do seu filme, né? Do nosso filme. Vou chamar de nosso. Né? Mas Justo, justo. a ideia é que a gente nunca deixe de ver o conjunto de coisas Claro. que podem causar zumbido, porque algumas estão escondidinhas no exame de sangue, né? Como Sim. colesterol, alterações hormonais, deficiências de vitaminas e minerais que foram ficando mais comuns a partir da pandemia, etc. Então, sim, tem vínculo, como você retratou bem, né? O zumbido do Antônio Pitanga tinha a ver com uma perda daquele amor de vida toda, né? Uhum. Já o da Joana, embora a gente não tenha conversado especificamente, qual é a causa, né? Como uma mulher jovem, atleta, saudável, etc., né? Ela poderia muito bem ter uma causa física para o zumbido. E isso eu quero que vocês que estão assistindo aqui tenham esse mesmo insight que o Gregório está contando que teve, né? Diversidade de causas. Então não adianta pensar como um monobloco, né? A outra coisa que eu achei muito bacana é a sua questão da concentração necessária para estar numa plataforma, né? E fazer aquele salto perfeito, porque a gente está falando do cenário disso, tem as Olimpíadas do Rio de Janeiro, tem as Olimpíadas do Japão, quer dizer, é alta performance. Mas mesmo quem não é atleta olímpico, muitas vezes precisa de alta performance em determinados trabalhos, né? Um presidente de empresa, um diretor, ou qualquer outra profissão que a gente precise de performance. E aí eu quero saber de vocês aqui, quem também sente que o zumbido altera a performance, a concentração nas atividades do dia a dia, tá? Quando eu perguntei ali sobre quem se sente acolhido ou não, as respostas eu não reproduzi, mas elas variaram. Desde gente que se sente acolhida pela família, eu falo graças a Deus, porque acolhimento é muito importante. Faz diferença a pessoa sentir, né, que pode falar e desabafar. Mas teve gente que falou que não se... Primeiro, tenta conversar e não se sente acolhido. E teve uma pessoa que falou que nem conta, sofre sozinha, já antecipando o medo de não ser compreendida, tá? O que a gente aqui recomenda, fale, tá? Tire de dentro de você, porque quem tem medo, às vezes pode se surpreender agradavelmente de encontrar pessoas que vão acolher. E quando alguém acolhe a gente, seja com o problema que for, a gente já não se sente mais sozinha. Então, isso faz parte de um mecanismo de apoio que é compartilhe, tá? Se achar que não consegue com a família, se quiser vir compartilhar na live com a gente, numa próxima live, me escreve no direct, tá? A gente gosta de dar chance das pessoas, mas precisa ter esse coração de vamos compartilhar, porque as surpresas podem ser ótimas, né? Também é muito legal você falar isso e eu percebo que existe uma questão de incompreensão muito grande da doença, inclusive do ponto de vista médico, porque tem várias pessoas que às vezes
vinham assistir o filme e falavam, olha, o meu médico fala que isso não é um problema, que isso não existe, isso não é na minha cabeça. Aí você fala, como assim? Você tá... você consultou um médico, né? E eu acho que muito da compreensão do que é o tinnitus foi esse encontro com você, Tani. Imagina, se eu tivesse encontrado um médico que fosse um médico que estivesse negando essa condição, né? Provavelmente o resultado ia ser muito diferente. E no filme a gente reproduz, de uma maneira, claro, artística, livre, né? Esses encontros que eu vi, que eu visitei, né? Que são esses encontros que eu acho que trazem um pouco de conforto, como você está sugerindo para as pessoas dividirem na live, né? Ou com outras pessoas, esse encontro que as pessoas podem se reunir e falar sobre o que eles estão sentindo, né? A gente tem um encontro lá simulando o que era, pelo menos do ponto de vista artístico, assim. Esses encontros em que as pessoas contam, inclusive, às vezes, dividindo angústias muito profundas que muita gente fala, eu quero silêncio, né? Eu lembro que eu ouvi isso de mais um paciente seu, depois fui pesquisando nas entrevistas, dos vídeos que eu assistia, algumas pessoas que tinham tanto sofrimento que eles falavam, eu só quero um minuto de silêncio, sabe? E é isso que eu preciso, depois de conviver com essa condição que, para algumas pessoas, parece ininterrupta, né? Como se às vezes o nervosismo causa o agravamento da própria condição, né? E acaba virando um círculo vicioso, né? E leva a pessoa ao ciclo de sofrimento. Claro, também encontrei pessoas que estavam tentando... fiquei surpreso que muita gente sofre de tinnitus, muita gente mesmo. Então alguém falava, olha, eu tenho um tio, eu tive uma namorada, conheci uma artista plástica, veio aqui na minha casa semana passada, que falou que começou a sofrer. Uma amiga trouxe ela para casa e falou, olha, se puder conversar com ela, eu agradeço. Que ela assistiu o filme, ficou muito tocada e ela começou a sofrer de tinnitus depois de ter um relacionamento abusivo com o namorado. Aí você fala, mas peraí, ele teve um tipo de agressão, sabe? Aí ela fala assim, agressão emocional. Isso desencadeou um tipo de situação que ela já não conseguia mais superar. Né? E quando ela lembrava, o tinnitus vinha com força. Você falou, às vezes, uma situação de estresse, ela tá pintando, eu tinha que parar de pintar, né? E percebi que eu realmente tenho essa condição, né? O tinnitus, ele pode virar uma espécie de inimigo invisível, né? É uma situação que ele pode vir no momento que você não espera, né? Você falou, às vezes falar em público para algumas pessoas é difícil, né? E o medo que o tinnitus possa destabilizar, possa ser uma fraqueza que possa expor você perante a sociedade, eu acho que é muito problemático. Foi uma chave, né, para essa personagem que estava se apresentando, né, performando, né, em público. Durante o processo de pesquisa, eu encontrei na realidade uma questão bem interessante, um episódio em que eu descobri um grupo de monges que estavam meditando na cobertura de uma reação de São Paulo. Eles encontravam todo mês lá. E eu estava conversando sobre a questão do tempo, né, com eles. Eles falavam que quando você está meditando, o tempo já não é mais o tempo, né? Se você está meditando, às vezes, por 10 minutos, aquela sensação, pelo menos de uma maneira mental, ele pode ser ampliado, de uma maneira que você não sabe mais quanto tempo que ele aconteceu, né? E o que eu fiquei curioso também é que eles estavam tentando procurar um lugar silencioso, e quando a gente estava gravando, a gente descobriu que mesmo o arranha-céu em São Paulo não é silencioso, tem um som. E às vezes não é o som do vento, é um som, às vezes, quase como se a cidade inteira tivesse uma espécie de tinnitus, né? É um barulho meio aterrador, assustador, assim, né? Que fica presente e que eu imagino que é muito... Claro, como eu disse, eu viajei para diferentes países com o filme e eu vi diferentes pessoas, sabe, de diferentes realidades me descreverem essa condição. Mas eu acho que em São Paulo essa deve ser uma condição muito agravada, porque a cidade é hiperbarulhenta, né? Com certeza, com certeza. Vou pegar dois ganchos da sua fala. Primeiro, você está super certo quando você fala assim, mesmo que a origem do zumbido não seja física, muita gente, eu diria uns 90% de pessoas
associam ele nasceu aqui por uma causa X, física ou emocional. Vamos supor que tenha sido física. E o zumbido segue na vida da pessoa. Quando vem algo que estressa, ele faz uma onda de aumento e depois ele volta para uma base. Então, às vezes o emocional pode ser a causa de zumbido, mas muitas vezes ele é um modulador. Quer dizer, ele é quem pega o nível basal e joga lá para a altura por um certo tempo. Né? Então, eu pensaria em praticamente 90%. E isso é uma coisa que a gente pode perguntar aqui também, né? Porque na parte da pergunta que eu fiz sobre concentração, as pessoas tanto responderam que o zumbido atrapalha a concentração, como responderam que quando ela tem que se concentrar, daí é que o zumbido fica lá de escanteio, né? Que esse é o mecanismo normal do cérebro. Tem que concentrar aqui, a minha dor nas costas minimiza, o zumbido minimiza, a vontade no banheiro minimiza, quando eu tenho que focar. Porque cérebro é lindo e maravilhoso, mas ele não faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, essa foi o resumo da pergunta sobre concentração. Mas a gente pode ver aqui com todo mundo que está presente, quem acha que o emocional, quando está abalado, joga o zumbido lá para cima, independente de ter causado ou não. Então, a gente espera a resposta de vocês. E a outra coisa, Gregório, que eu acho que vale a pena, é o seu comentário sobre meditação, né? Que você falou agora dos monges. Sim. E eu lembrei que eu vi isso no filme, né? Eu sou uma apaixonada por meditação. E eu vou te contar os bastidores da meditação com zumbido, tá? Quando os primeiros pacientes chegaram para mim contando, doutora, não consigo meditar, porque o zumbido fica atrapalhando. Eu pensei, faz sentido, né? Você quer ou respirar, ou você quer ouvir um mantra, ou você quer fazer, sei lá como, a meditação guiada, sei lá, do jeito que for, e o zumbido atrapalha. Ok. Até chegar o primeiro paciente. Você vê, olha como o médico aprende com o paciente. O primeiro que chegou e me falou, doutora, mas meditar é tão importante para mim que quando o zumbido me atrapalha, eu sigo ele, né? Quer dizer, ele transformou no mantra. Eu uso o som do zumbido como substituto. Então, a hora que ele falou isso, eu falei, puta, que sacada. E daí para frente, eu comecei a reproduzir isso para alguns pacientes. Tenta assim, não fica brigando com o seu zumbido. Segue o zumbido. E daí, olha só que experiência legal. Como já são anos que eu falo isso, zumbido não pode atrapalhar a meditação, não. Não. Aí eu falo para as pessoas, o que a maioria responde? Que num primeiro momento parece que o zumbido realça. Ok, você está prestando atenção nele, faz sentido, esse é o mecanismo cerebral. Se você prestar atenção na sua respiração, parece que ela fica mais nítida, até entrar um processo de adaptação. Então, pessoas que meditam, vocês que estão nos seguindo aqui, se alguém caiu nessa pegadinha de não deixar a meditação de lado por causa do zumbido, vamos voltar hoje, vamos voltar e tentar de novo, tá? Porque, em geral, ele pode realçar no começo para depois ele passar despercebido, tá? Então, a gente não precisa ter medo de coisas que realçam ele no começo, como a meditação. A gente não precisa ter esse medo, tá? Eu acho que se a gente pagar para ver, literalmente, se a gente se atrever a passar da próxima etapa, da primeira etapa, a gente pode ter uma surpresa, tá? Então fica aí, ó, também com essa ideia do Gregório, tá? Ele botou ali uma representação da meditação no filme Tinnitus, né? Então são outros lados, né, que chamaram a atenção dele, que ele tá aqui mostrando. Eu tô adorando ouvir você. Tânia, essa é uma cena muito legal, porque no filme, porque ela tá ouvindo outra pessoa que ela tem confiança, né, e que tá de alguma maneira tirando ela do plano do térreo, né, do piso, né? Elas estão subindo na cidade no andar cada vez mais alto, parece que eles estão deixando a cidade para baixo e eles estão refletindo sobre essa questão de você poder viver em silêncio, né? Para algumas pessoas que não conseguem escutar, isso pode ser considerado um pesadelo, né? Mas pelo que eu entendi, fazendo a pesquisa com os pacientes, às vezes é o que eles querem, é uma dádiva, né? E eu
eu fui conversando sempre com alguém, com as pessoas contando depois na realidade, falando, olha, como é que a gente soluciona a questão do zumbido. Eu fui escutando diferentes soluções de diferentes pacientes. O pai de um dos atores, ele tinha uma crise que incomodava muito eles. Então, esse ator, ele tem uma relação com o Zen, uma pesquisa de anos já. Então, ele foi dando pequenas cachoeiras para o pai. Então, ele falou que é muito engraçado, porque você entra na casa do pai, tem mini cachoeiras ligadas na tomada em todas as salas, assim, para ele poder, né, trocar o barulho por um barulho de frequência maior, né, que é aquele barulho da água correndo, né, e ele falou que era muito engraçado. Ele entra naquelas luzinhas neon piscando, mas enfim, é uma solução que ele encontrou, né? Perfeito. E outra questão polêmica também essa questão, enfim, final do filme, né? Que parece radical e para mim claro, ela é metafórica, né? Mas eu encontrei pacientes que não te conhecem, claro, que não encontraram médicos ou grupos de apoio, né? Ou apoio da família ou alguma solução clínica que realmente respeite o mal-estar que eles estão vivendo, né? Então, eu encontrei muitas pessoas que estão dispostas, às vezes, quase se sacrificar, né? Para acreditando de uma maneira errada que aquilo vai aliviar o sofrimento deles, né? E a gente sabe que não é o caso, né? Mas isso é uma questão que, às vezes, as pessoas perguntavam, falando, não, mas isso é uma solução radical, né? Eu falei, não, eu vi em vídeos, né, e conversando com pessoas que chegam dentro desse processo quando os cuidados não são tomados, né? E é claro, Tani, assim, a orientação e o convívio dos pacientes com você, que realmente é uma defensora dessa causa, é muito diferente, único, né? Em que os pacientes serem tratados com respeito, entenderem o que eles estão passando de verdade, isso é um diferencial, né? Eu acho que acolhimento é um diferencial. E do mesmo jeito que eu acolho do meu jeitinho, você acolheu esse pessoal do seu jeitinho, né? Então, eu acho que isso é muito gostoso. E o Gregório, sabe que automutilação é uma coisa, a gente nunca recomenda, né? Automutilação, pedir para o médico, né? Como os pacientes falam no desespero, eu queria cortar o nervo, né? Eu queria ficar surdo, mas não ouvir esse zumbido, etc, né? A gente nunca recomenda, porque de fato não tem um pingo, né, de evidência de que isso possa de fato melhorar o zumbido, mas tem muita Claro. evidência de que isso deixa surdo. Né? Então, a pessoa, quando ela está ouvindo bem, ela fala, nossa, eu preferia ser surdo. Eu falo, bate nessa boca, bate na mesa aí, porque quando fica surdo, aí a coisa que mais quer é voltar a ouvir. Então, a gente não recomenda. Mas partindo para um outro lado das artes, né? E voltando lá para o Van Gogh, tem várias teorias do porquê que o Van Gogh mutilou a orelha direita e fez um daqueles 28 ou 35 autorretratos, né? Já vi histórias diferentes ali. Eu conheci a história pelo lado otorrinolaringológico contado por otorrinos mais velhos do que eu, né? Então eu não sei o quanto tem de fundo de verdade, porque no fim a gente não achou nada na internet. Mas dentro de todo o sofrimento, a depressão do Van Gogh em vida, etc., e a fase dele, né, da pintura toda deitadinha. Eu tenho um livro do Van Gogh aqui em algum lugar, que eu adoro as pinturas dele. Uma das possibilidades que falam é que ele tenha tido a doença de Meniere, né? Que é um tipo de labirintite, então que a pessoa fica tonta, ela vê o mundo de uma maneira diferente, e que a automutilação dele tenha sido motivada por um zumbido. Tá? Então, quando eu ouvi essa história, eu nunca mais esqueci. Não sei o quanto ela é verídica, né? Mas, de qualquer jeito, a ideia é a gente nunca recomenda isso, tá? E sabe o que eu quero te falar? Eu quero te perguntar duas coisas. Primeiro, como que foi
Quando você juntou na sua cabeça, os personagens estão completos no roteiro e você partiu para a etapa de convidar os artistas, como Uhum. é que foi essa coisa? Alguém já tinha ouvido falar de tinnitus, de zumbido? Ou foi um negócio que ninguém conhecia? Isso é uma pergunta que eu queria muito saber desses bastidores, viu? E a Claro. segunda é como foi a sua repercussão aí na mídia? Porque a gente está com uma jornalista aqui que há 2 semanas atrás fez uma matéria linda na Veja Saúde e ela foi inspirada pelo seu filme. Ela foi Olha assistir, que a só. Larissa Beani está aqui, ela foi assistir, ela teve o insight de fazer uma matéria sobre zumbido, me chamou, chamou outros colegas. Eu achei ela super compenetrada, né? Dei a minha parte da entrevista. Quando saiu a matéria, dia 21 de agosto, achei. Sabe aquelas coisas que você fala? Achei muito bem escrito, um super overview do zumbido, né? Tá aí para quem não viu, né? Colocar Veja Saúde, zumbido, 21 de agosto. Eu acho que foi muito bacana a iniciativa dela por causa do tinnitus, né? Do filme, e eu acho que ficou uma matéria bem bacana. Mas me conta assim, como é que foi falar do filme para os artistas que você convidou e como foi a sua repercussão na mídia? Então, boa pergunta. Eu acho que o contato com os atores em relação à doença, ela é muito próximo, eu acho que dos espectadores do filme, né? Eu tive contato nos festivais, né? Porque eu viajei para eu acho que 10 países diferentes e depois viajei para várias cidades na França e pude estar acompanhando o filme com as pessoas reagindo às sessões, né? Então, a reação do público era muito parecida com a reação dos atores, falando: eu conheço quem sofre disso e eu nunca entendi o que a pessoa passava. Ou, quando eles leram o roteiro, alguém falava: olha, eu nunca tinha ouvido falar, mas eu fui conversando com as pessoas, aí me colocaram em contato com alguém que sofria, eu conversei e entendi o quanto aquilo era impactante. Então, eu fiquei surpreso porque a quantidade de gente que conhecia alguém que sofria muito e que tinha, de alguma maneira, a, a, a vida modificada, assim, foi muito maior do que eu esperava. Se eu não me engano, o Pitanga, ele conheceu algumas pessoas que sofriam dessa condição. Ele sempre falou durante as apresentações do filme. Me impactou muito uma sessão que a gente fez. Esqueci o nome da cidade aqui no Brasil. Tinha uma senhora que foi acompanhada da médica dela, que gostava muito do seu trabalho também, e ela ficou muito emocionada e causou uma comoção no resto do público também. E ela contou que ela era professora e ela teve que deixar de ser professora porque, às vezes, quando ela ficava na frente dos alunos, ela tinha medo de ter uma crise de tíris, e quando ela tinha, sabe, aquilo destabilizava ela profundamente. Que é quase como a história da Marina, né? Que tem que... ela perde a própria identidade, né? A Marina, que é uma atleta de salto mental, ela é uma atleta, né? Uma esportista. Ela tem que ficar, ela vai ficando fora, ela vai ficar próxima da água, que é uma coisa que a gente percebeu que durante o processo de pesquisa traz um pouco de conforto, né, para quem sofre dessa condição. Então a gente não deixa ela longe d'água, ela não consegue mais performar aquele esporte que desafia a plataforma, que envolve medo, né? E a gente percebeu que muitos dos atletas sentem prazer nesse desafio, né? Para ela trabalhar dentro de um tanque, mas é fantasiada de sereia, né? Trocando o uniforme olímpico, né, por um outro uniforme. Então, nessa transposição, a gente encontrou algumas pessoas, eu acho que começaram a contar para as atrizes que, quando eles iam para o mar, eles tentavam boiar o máximo de tempo possível. Eu não sei quantas atrizes me contou isso, uma pessoa que falou que tentava boiar, mas por muito tempo, assim. De repente a pessoa começou a boiar sabe, ia para a praia, boiar por alguns minutos, depois tentava boiar 1 hora, e essa pessoa falava que boiando, ela não
sentir aquela condição. Imagina, boia por uma hora. É uma pessoa que está querendo, é quase uma coisa. meditação. Eu não sei nem se a pessoa pode soltar e se perder no mar, né? Mas era uma coisa... Ela falava, não, eu estou encontrando paz aqui dentro, né? Então, esse contato com a realidade foi muito importante. Toda essa pesquisa sonora, ela está espalhada em pequenos detalhes sonoros ao longo do filme. O desenho de som desse filme foi muito complexo para tentar colocar o espectador dentro de uma experiência que é talvez você experimentar o que ele percebe que o Tinto sofre, né? Então, de acordo conversando com os pacientes, fazendo as pesquisas, né? Eu comecei a colocar esses elementos sonoros dentro do roteiro, ou seja, o roteiro que é página, né? Palavra em papel, ele já conseguia carregar som. Depois ele foi interpretado pelo desenhista de som. Isso é uma coisa muito curiosa, porque dentro do processo de feitura do filme, normalmente você acaba a edição do filme, edição de imagem, para depois você fazer edição de som. Mas é muito difícil você entender esse universo subjetivo que está sendo representado dentro da história. Então o editor ele pediu para a gente intercalar as sessões de edição com as sessões de desenho de som. Então a gente foi fazendo isso em paralelo, porque ele mesmo às vezes não conseguia entender o que o personagem estava sentindo, né? Então a gente falou, não, então vamos lá, vamos fazer as sessões. E eu fui pesquisando com o desenhista do som qual tipo de sonoridade, qual tipo de frequência podia agredir o som, porque o tinnitus não é agradável, não é que você tem, sabe? Eu nunca ouvi o paciente que fala, olha, eu escuto um barulho que é muito gostoso. E eu gosto tanto desse barulho que eu fico feliz quando o tinnitus aparece. Normalmente é sempre uma frequência que agride, né? Então a gente foi pesquisando diferentes tipos de sonoridades, diferentes tipos de frequência, diferentes tipos de vibração, né? Que a gente pudesse colocar dentro daquela situação. E depois a gente fecha essa questão com a trilha sonora, que adiciona uma última camada, né? Que inclusive remete às vezes a uma coisa que eu ouvi muitos dos pacientes falarem. Às vezes as pessoas falam, pô, é um grilo. Perfeito. Ou uma cena que eu gostei muito de filmar, isso eu ouvi de muita gente, Dani, assim, isso eu ouvi das pessoas falando que quando o tinnitus veio, eu queria que as pessoas escutassem o que estava dentro do meu ouvido, porque eu sabia que tinha alguma coisa lá dentro. E a pessoa escutava e falava, não, escuta, tem uma coisa aqui dentro, mas normalmente você não escutava nada, porque é uma questão, sabe, dentro do próprio trabalho, dentro do próprio pessoal, né? pessoal. E, Tani, depois de ouvir tantos casos assim, das pessoas falando, escuta, 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 eu ouvi 2 pessoas que tiveram uma invasão de um inseto, uma micro baratinha, assim, no ouvido, que foi o contrário, né? Aí a pessoa realmente imaginando que tinha uma coisa dentro dela que entrou em pânico, que o ouvido começou a funcionar mal, mas depois, né, eles foram no hospital e identificaram, né? Um foi uma micro baratinha, assim, que tiraram, e o outro, eu lembro que uma imagem que eu vi você postando, alguma coisa, eu achei um carrapato que prendeu no tímpano, ou foi uma coisa que eu te mandei, não lembro mais qual foi a ordem da relação, mas isso é uma coisa que ficou, inclusive, inspirou para fazer a sequência de abertura do filme, né? Que de alguma maneira a gente possa entrar dentro do ouvido da personagem, e a gente trouxe, através da trilha sonora, um barulhinho, né? Que pode se confundir com um grilo, né? E a gente colocou, inclusive, um grilinho, né? Entrando dentro desse, né, com liberdade, claro. Não, poética, foi muito, né? muito legal. E assim, bacana você contar, né? Porque a gente que assiste o filme não tem noção da dificuldade, da complexidade que é colocar toda essa parte sonora. Gente, eu recomendo muito que vocês assistam. Já já o Gregório vai contar pra gente como que a gente pode, como vocês vão poder assistir. Mas o que me veio à mente aqui?
como as pessoas estão discutindo aqui, se tem cura, se não tem, o pessimismo tomou conta aí alguém já está levantando a bola aqui, falando que o zumbido dela já melhorou 2 anos, depois só voltou pela Covid, tem gente mais otimista, como sempre é de se esperar num grupo de apoio, né? Pessoas com diferentes condições emocionais, com diferentes momentos de interpretação. Mas o que eu quero mostrar para vocês, principalmente para quem é muito abalado hoje em dia, está se sentindo muito abalado, que é exatamente como a personagem Marina se sente, né? Quer dizer, a vida dela foi embora, né? A vida dela foi substituída, ela deixou de ser atleta olímpica. Mas, como eu falo, a gente não precisa ser atleta olímpica para ter a vida indo para o brejo quando o zumbido aparece. Mas o que eu vejo bem... Só porque o que eu vejo bem de fora aqui, de fora, porque a gente faz o acompanhamento, né, do ponto de vista médico. Mas se eu fosse sair do filme, sentar do palco do teatro e olhar lá da última cadeirinha do teatro, a grosso modo, o que a gente vê? As pessoas num determinado nível, né, de vida, de estabilidade, afundando muitas vezes por causa do zumbido, em tempos diferentes, tempo curto, tempo médio, tempo longo, e alguma coisa acontece, gente, vocês acreditem, alguma coisa acontece depois de passar um certo tempo submerso, e olha que a Marina ficou literalmente submersa na água do tanque, né? Que a pessoa vai e levanta de novo. Tá? Às vezes é um tratamento medicamentoso, fonoaudiológico, emocional, enfim, às vezes é um tratamento, às vezes é um negócio que eu gosto muito de ver quando acontece, é um basta. A própria pessoa dá um basta, do tipo, eu não aguento mais. Ou seja, quando a pessoa tá mal, mas não tá tão mal, às vezes ela permanece nessa condição. Quando ela afunda de um jeito que ela não aguenta mais, é a hora que acontece um movimento de subida. Pensa literalmente no mergulho, tá? Se você está desconfortável, mas você vai levando. A hora que não dá, você tem que mudar. Então, eu vejo pessoas, Gregório, que apesar do sofrimento, apesar de investir em consulta com 1, 2, 3, 5, 10 médicos, eles estão buscando algo, como você falou, eu quero um milagre, eu quero a pílula, eu quero o remédio bom, barato, que faz efeito amanhã. Mas elas têm dificuldade de se mudar para fazer alguma coisa. Então, existe muita passividade. Por isso que eu falo, a hora que alguém me dá um basta e começa a levantar, eu falo, essa é a pessoa que quis. Ela está no momento. Parece muito estranho isso, mas vários psicólogos e psiquiatras falam, né, dessa questão. Cada um tem um ponto de tolerância. Então, às vezes a pessoa reclama, como pode estar reclamando aqui na live, colocando as dores que a gente sempre acolhe, mas a visão de fora cada um tem o seu ponto de tolerância. Tá? Então, às vezes, a fase de reclamar é necessária para a pessoa. E, às vezes, é essa reclamação que vai impulsionar para fazer alguma coisa. Porque as pessoas também que se adaptam deixam de sofrer, que é uma ótima coisa, deixar de sofrer, mas também, às vezes, deixam de atuar. O que eu acho que faz muita diferença é proatividade. É fazer alguma coisa com o seu profissional de saúde, seja ele quem for, na parte do planeta que for, né? Como o Gregório foi em vários lugares, né? A ideia é fazer alguma coisa com um profissional de saúde, mas fazer por si mesmo. Quanta gente não precisa melhorar o emocional, melhorar a alimentação, melhorar o estilo de vida, e daí não tá afim. Não tá afim, né? Então a gente junta tudo isso, que é uma opinião de uma médica, opinião de um cineasta que ouviu histórias, acolheu, se inspirou para montar um filme para vocês, né? Para vocês terem essa... Faz a média. Faz a média. Eu acho que isso é importante para todo mundo poder ver uma luz no fim do túnel. Tá? Se às vezes a luz no fim do túnel não necessariamente precisa ser a cura, que é um sonho de todo mundo. E era muito meu sonho. Até eu mesma, Gregório, ver pacientes que, quando vinham lá pela 5ª vez para fazer troca de remédio, e eu falava assim, nossa, vamos trocar então o remédio.
Até a paciente virar para mim e falar assim, mas doutora, precisa? Eu falei, ué, mas você não está com zumbido ainda? Né? Uhum. Eu tô, mas ele já não está me incomodando mais. Né? Então ele era 10, hoje ele está 3. Né? Então eu não presto mais tanta atenção. Isso aí, gente, essa melhora que não é cura, é tão válida como se fosse a cura. Porque ela faz a qualidade de vida retornar da profundidade para a superfície. Isso é super válido. Então, as pessoas, Gregório, também são muito duais. Ou eu tenho zumbido ou eu não tenho zumbido. E dá para ter zumbido sem o sofrimento. Dá para ter sem o transtorno. Então, só para a gente relembrar a diversidade que está sempre por trás do zumbido, né? Bom, o tempo voa, né? A gente já está aqui nos finalmente da live e eu queria super te perguntar, como que tá hoje para você o fato de ter feito o filme Tinnitus? Você tá com essa sensação de missão cumprida ou não? Faltou alguma coisinha? Não, imagina. Esse filme foi um filme longo, né? Ele é um filme que ele demorou até um pouco mais do que o normal pela pandemia, né? E pela questão de política. O cinema no mundo depende de política pública, né? Então, a última gestão do Brasil é uma gestão que não privilegiou, entre outras coisas, a arte, né? Então, o filme demorou mais tempo, eu pude usar mais tempo trabalhando nele criativamente, então eu sinto que o Tinnitus acabou bem, assim, né? Eu acho que pude dar tudo que eu podia dar pro filme e, como você fala, tem vários detalhes sonoros, Tani, que diferentes pessoas prestam atenção, identificam e falam sobre diferentes elementos que estão presentes dentro do filme. Mas são vários elementos que eu vi ou de seus pacientes ou de entrevista na internet, assim, ouvindo sobre aquilo. É muito curioso você falar que às vezes a pessoa precisa chegar no fundo do poço para superar, né? Parece estrutura de roteiro isso, né? Às vezes a gente fala, olha, você precisa colocar o personagem em uma situação de pressão para saber como ele vai sair, né? Mas eu me sinto bem, assim, com o Tinnitus. Eu acho que foi uma aventura, eu gostei de fazer o filme. E agora, o próximo filme que eu estou escrevendo, a questão sonora também é uma questão importante, né? E ouvindo você falar, e lembrando um pouco o desenho de som do filme, em São Paulo é muito curioso um paciente sofrendo essa condição, porque a condição interna ela se mistura com a condição externa, né? Você não sabe às vezes se o barulho está dentro de você ou se o barulho está fora, né? E eu lembrei um pouco na pesquisa de alguns pacientes, um paciente especificamente que eu acho que trabalhava com carga, né? E eu acho que ele teve uma crise de tinnitus e ele ou machucou ou matou outra pessoa involuntariamente por causa dessa crise. Isso é uma coisa que marcou muito. Eu falei, nossa, que situação extrema, né? É claro, não dá para mensurar, né? O estrago que isso pode, sabe, o impacto que isso tem na pessoa, porque, né, é uma questão ainda moral. E falou que toda vez que ele lembrava daquilo, o tinnitus voltava. Mas, ou seja, se você não chegou nessa condição ainda, as coisas não estão tão mal, né? É, não, tem umas histórias muito pesadas, realmente muito pesadas, mas elas não são a maioria, né? Felizmente, elas não são a maioria. É incrível que por pesquisas populacionais, não pesquisas que são feitas em consultórios ou em hospitais, mas você sai na rua perguntando, você tem zumbido? Você não tem zumbido? Você tem zumbido? Etc. Né? Para uma população aleatória, é muito interessante ver o outro lado da questão que muita gente que tem zumbido, que se estima aqui em São Paulo, tem uma pesquisa da USP de 2015 ou 2016, mostrando que 22% dos paulistanos têm zumbido. Gregório, é 1 a cada 5, né? 1 a cada 5 é muita gente. Só que muita gente que tem zumbido, desses 22%, é como se tivesse uma ruga no rosto, uma pinta nas costas, um calo no pé. Quer dizer, existe, mas não sofre com isso. Ou seja, o zumbido sozinho, muitas vezes, não é o fator que detona a vida.
O que Claro. detona pode ser a surdez, a hipersensibilidade auditiva, a tontura barra labirintite, a insônia, a falta de concentração, os pensamentos para o futuro. Meu Deus, isso não tem cura, nunca mais vou melhorar. Que medo de não ter a minha vida de volta, que medo de ter problema neurológico, ter um tumor. Quer dizer, a montanha russa, literalmente, de Sim. pensamentos que vem a partir do momento do zumbido, contribuem muito para fazê-lo se virar contra a própria pessoa, né? E daí dá uma detonada nessa qualidade de vida. Mas enfim. E, gente, para a gente terminar, quero contar aqui para vocês que o Gregório me fez o convite mais inusitado da face da Terra, o convite é único do meu currículo. Vocês sabem que ele me chamou para dar uma aula para os atores, né? Para os atores todos, né? E eu fui, né? E em 2019. E olha só, além de ter sido muito gratificante montar algo que tenha sido para mim um suprassumo ali de coisas que eu gostaria que eles entendessem para poder performar bem, para poder se envolver, né? Compra a briga, né? Compra a causa, né? Por coincidência, você lembra que na época que a gente fez em São Paulo os encontros, a gente tinha a ideia de convidar a gente do público também, né? Para de repente eles ouvirem de mim e ouvirem do público. E não é que, olha a coincidência da coincidência da coincidência, Gregório, que eu nem sei se eu te contei isso. No dia que a gente abriu lá para o público, foi uma pessoa, foram duas mulheres, mãe e filha, Eu né? lembro. E a gente conversando, que eu não conhecia, nunca tinha visto, né? A gente conversando, viu uma amiga em comum, né? Que tinha comentado com elas. As duas têm zumbido, mãe e filha. E hoje a filha trabalha comigo. Ela Que coincidência, trabalha Dani. comigo, a Alexandra. E sabe o que, gente? Vocês que estão aqui seguindo a gente. A Alexandra faz esse feed do Instagram que vocês acompanham. Tirando a live que eu Olha faço só. sozinha, tudo a gente faz aqui em dupla. E ela veio desse encontro que o Gregório me convidou. Então, foi coisa inusitada aí nesse negócio, né? Que foi muito gostoso. É mais um motivo aqui para eu te Muito agradecer, legal. viu? Que você foi Dani, olha, eu preciso fenomenal. agradecer. Eu lembro dessa aula, foi essencial para mim, para os atores, para o filme. A gente podia, claro, fazer uma sessão para os pacientes que sofrem de tinnitus. Eu acho que a gente está devendo isso, né, para os seus pacientes e para quem acompanha o seu trabalho. Quem acompanhou a live e quis assistir o filme em casa, o filme está disponível na Amazon Prime. Eu acho que ele está lá para locação. E ele também está disponível dentro do canal da Amazon Prime, tem o canal do Reserva Imovision, que é o canal do Reserva Cultural. Se eles quiserem assinar por 7 dias para conhecer o canal, eles não pagam, o filme está lá. Eu recomendo muito, porque eles têm o melhor do cinema mundial, o melhor do cinema brasileiro. Mas vocês podem assistir o filme lá, em casa, com som alto. Né? Muita gente que assiste depois fala que entende o que é sofrer dessa condição. As pessoas falam, nossa, eu consegui entender. E muita gente fala, eu escutei muito, que ele sabe. Muita gente, imagina, você falou, 1 em 5 em São Paulo sofre disso, né? Então muita gente fala, olha, eu ouvi tal pessoa passando, que sofreu daquilo, não dei bola, assisti o filme e consegui entender o que a pessoa sente, né? Então isso é uma questão, acho que sabe, importante. Espero que quem assista, quem esteja curioso, possa se identificar. É claro, é um filme artístico que transforma, né, que tem muita liberdade poética, né, dentro da realização dele, né. Mas eu acho que para concluir, assim, não só para falar de casos que são casos graves, casos extremos, mas eu ouvi também pessoas que aprenderam a conviver, né, com essa condição. E as pessoas conviveram, aprenderam a conviver, é um resultado positivo. Eu acho uma saída muito esperançosa aí para quem está acompanhando, para os seus pacientes. Espero que eles não precisam chegar no fundo do poço para sair dele. Espero que o contato com a superfície já dê força, impulso para eles conseguirem sair de lá, né? Que bom!
Rogério, olha aqui, ó. Ó que comentário legal. A cada live uma surpresa. A de hoje foi sensacional. Obrigada, viu, Rogério? Fico contente de ouvir isso. E tem o pessoal falando que já vai assistir hoje. Então, só repete para mim que quando a gente encerrar a live, eu fiz uma legenda ali, vou marcar você. E eu quero só colocar. Então, as opções para assistir são a Amazon Prime Amazon e a Prime. Reserva Cultural, é isso? Não, o Reserva Cultural tem um canal na Amazon Prime que chama Reserva Movision. E Então, se Movision, tá. você, isso, se você quiser procurar o Reserva Movision, você entra lá, assina o canal, acho que você não paga uma semana, que é o tempo suficiente, uma semana para ver o filme. Hoje, Depois... hoje. Fim de feriado. Aí, muito legal. Já vou colocar, adicionar isso na legenda aqui e vamos ver o que eu já. E vou perguntar para vocês. Assistam e vocês depois coloquem na legenda o que vocês acharam. Se tem alguma coisa da personagem Marina que vocês identificam com vocês mesmos. Vão colocando, tá? E a gente vai olhando isso daí aqui ao longo da semana. Prometido, gente? Então, eu e o Gregório vamos olhar de vez em quando aqui durante a semana, não vamos? Para ver a opinião do pessoal? Pessoal, Então, querido... vale lembrar que tem que assistir o filme com som alto, né? Alto com moderação. Olha que curioso, né? Eu ouvi de mais um paciente, às vezes, que os sons eles eram tão próximos do zumbido que eles não sabiam se o que eles estavam vivendo era uma experiência interna ou se era um filme que estava narrando aquilo. Foi muito curioso isso, porque eu ouvi e falei, bom, realmente deve ser bem diferente para quem sofre da condição, né? Não, perfeito, com certeza. Ô, gente, todas essas perguntas que vocês fizeram, que eu não dei conta, porque eu estou aqui concentrada, né, nas respostas do Gregório, a gente, semana que vem, vai fazer uma live só de perguntas e respostas. Aí... pode deixar comigo. Pode deixar comigo que eu vou responder todo mundo, tá bom? Hoje, como eu falei, foi uma live especial, porque a gente fez um convite, o Gregório aceitou. E olha aqui, ó, você fica com a minha plaquinha aqui, minha plaquinha e meu coração de agradecimento, minha dupla aqui, laranja. Ah, e por falar nisso, tudo nosso é laranja, até a parede da minha casa aqui, né? E daqui a pouco a gente tem o Novembro Laranja. Gregório, se eu te mandar um post, um post pronto com a sua foto apoiando o Novembro Laranja, você aceita repostar ela pra gente? Claro que sim, Tani. Gratidão, eu sinto por você, que preciso agradecer sempre. E eu sei que a gente está devendo uma sessão, quando você achar que é o momento adequado, assim, a gente imaginar como é que pode ser momentos relacionados com o teu evento, com de repente algum simpósio, a gente pode organizar essa sessão, conversar com o seu público, conversar com os seus pacientes. Eu acho que isso... tal no Novembro Laranja? Pode ser ótimo. Pode ser ótimo. Tá logo aí. Eu acho que a gente pode combinar, sim. Com certeza, vamos botar. Eu acho que é legal levar o seu público para uma sala de cinema para a gente ter uma condição sonora de imersão, que eles possam escutar todas as nuances, né, que existem dentro do desenho de som desse filme, né? Porque tem muita narrativa desse filme que vem pelo som também. O som também conta uma história muito importante dentro do Tinnitus. Com certeza. Então, se você organizar essa parte logística, né, do cinema, etc., eu só chamo, a gente vai lá, assiste, faz uma sessão de conversa, como se fosse um grupo de apoio. Acho que vai ser top. Muito legal essa ideia. Tá bom, querido? Então, novembro a gente tem esse compromisso. Com certeza, com certeza. Então, mais uma vez, muito obrigada aí pela sua presença. Acho que fez da nossa live um negócio inusitado, né? E eu, particularmente, de novo, acho lindo quando a arte ajuda a ciência, né? E a gente vai caminhando, empolgando e potencializando o jeito de fazer as pessoas verem essa condição, né? E tudo isso porque o zumbido fisgou seu coração de alguma maneira, né? Enfim, então a gente agradece muito e agradece também por todo mundo que nos ouviu aí em pleno domingo à tarde, né, nesse fim de feriado, e mais as 1000 pessoas que vão assistir ao longo dos próximos 2 dias, tá bom? Um abraço para você aí, Gregório. Muito, muito, muito obrigada mesmo, viu? Ali, eu agradeço de novo e a gente tem compromisso em novembro, então. Combinadíssimo, vou lembrar. Até mais, gente. Tchau, tchau.